Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 15. Vamos meditar um pouco neste texto que eu considero tão precioso, tão profundo. Um texto tão significativo para nós, como foi certamente para os discípulos na ocasião em que Jesus disse tais palavras. João capítulo 15, a partir do versículo 1. É interessante entendermos o contexto do capítulo 15, que a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, os demais capítulos, eles estão à sombra da cruz. Ou seja, são os últimos momentos de Cristo com os discípulos. Se vocês puderem ver a partir do capítulo 13, Jesus está ali na noite da Páscoa, ceando com os discípulos, ocorre ali o lava-pés, mas então a partir dali é a última noite, é o último dia antes da morte de Cristo na cruz, juntamente com os discípulos. E Jesus, ele poderia dar algumas palavras de desânimo, ou quem sabe palavras melancólicas, mas ele não fez isso. Ele os amou até o fim e compartilhou palavras de esperança, palavras de regozijo, palavras de paz, palavras de conforto, porque ele, como bom pastor e o sumo pastor, sabia que eles enfrentariam momentos difíceis. Então ele disse palavras de esperança e conforto, palavras de orientação, palavras que preencheriam o coração dos seus discípulos. E nós temos aqui no capítulo 15 uma parte destas palavras. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. João capítulo 15, do verso 1 ao verso 10. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. É interessante, queridos, que Jesus, ele escolhe uma planta como a videira para se comparar a ele. Ele poderia ter escolhido um cedro, não poderia? Uma árvore frondosa, uma árvore robusta, com raízes que se expandem, com raízes fortes, mas ele escolhe uma videira. Eu não sei aqui quantos conhecem a videira, esta planta magnífica, mas a videira, queridos, é uma planta rasteira, vocês sabiam disso? É uma planta que, se não tiver apoio, ela não se sustenta, ela é rasteira. Por isso que ela precisa daquelas hastes para que ela permaneça em pé. E Jesus, ele se compara a uma videira, que coisa interessante. E Ellen White comenta o seguinte a respeito disso, na página 478. Eu sou a videira verdadeira, disse Cristo. Em vez de escolher a graciosa palmeira, o alteneiro cedro ou o vigoroso carvalho, Jesus toma a videira como suas gavinhas para representar a si mesmo. A palmeira, o cedro e o carvalho mantêm-se de pé por si sós. Não exigem apoio, mas a videira se entrelaça na grade e assim cresce em direção ao céu. Assim Cristo em sua humanidade, prestem bem atenção nesta declaração. Assim Cristo em sua humanidade dependia do poder divino. Uau! Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, declarou ele. João 5, versículo 30. Queridos, isso é tão significativo para nós, porque Jesus, ao se comparar com a videira, ele estava falando que todo o suporte dele, todo o apoio dele, que o conduzia ao céu,
Todo o suporte para que ele tivesse êxito na missão era Deus o Pai. Neste sentido, podemos entender que Cristo era o ramo e o Pai era a videira de Cristo. Nós lemos aqui no verso 5, vamos ler novamente. Eu sou vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Mas vamos ler aqui outros versículos do Evangelho de João. João no capítulo 5, versículo 19. Olha só que interessante. Jesus então fala para nós, sem mim nada vocês podem fazer, vocês são os ramos, eu sou a videira. Mas olha só essa declaração de Cristo, versículo 19. João capítulo 5. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho do Homem, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 8, verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. As obras que eu realizo, dizia Jesus, é o Pai realizando através de mim, por meio do Espírito Santo. Eu nada posso fazer sem o Pai, eu nada posso fazer sem o Espírito. Os frutos que eu dou é o Pai vivendo em mim. Queridos, que lição é esta? Porque quando pensamos em textos como Filipenses 2, a partir do versículo 5, em que diz de uma maneira tão clara que Jesus é Deus, mas não se apegou ao ser igual a Deus, mas antes ele fez o quê? Se esvaziou. Nós passamos a entender que ele não usou o seu poder divino nem para operar os milagres que operou, nem para ler corações, nem para vencer o pecado, nem para vencer as tentações, nem para cumprir a vontade de Deus. Tudo o que Cristo fez foi porque ele permanecia no Pai como ramo, sendo o Pai a videira. E ele sorvia, recebia do Pai diariamente o batismo do Espírito Santo, para ser vencedor sobre as tentações, o pecado, para morrer para o eu. Pastor, Jesus teve que morrer para o eu? Sim, para a sua própria vontade, para que a vontade do Pai se realizasse na vida dele. Eu não vim para fazer a minha própria vontade. O que Jesus está falando? Eu não vim para fazer aquilo que eu quero, o meu eu tem que morrer, para que a vontade do Pai se cumpra completamente na minha vida. E então Jesus, ele saiu para vencer, e foi o vencedor. Venceu, queridos. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o próprio eu. Para não ser apenas o nosso substituto, mas o nosso modelo e o nosso exemplo. E agora Jesus fala para nós, sem mim, vós não podeis fazer nada. Eu sou a videira para vocês, e vocês são os ramos. E quando analisamos depois, eu não quero passar esta informação, eu quero que vocês façam essa dinâmica na casa de vocês. Peguem quantas vezes no capítulo 15 do Evangelho de João aparece a palavra permanecer, em suas diversas formas. Permanecereis, permaneçam e assim por diante. Vocês ficarão assim maravilhados. Jesus está querendo dar a ênfase para nós, queridos, da seguinte questão. Olhem aqui para mim e não se esqueçam desse ensinamento. Que o nosso maior esforço na vida cristã deve ser permanecer em Cristo Jesus. Muitas vezes acabamos vivendo uma religião do checklist. Ah, isso eu fiz, isso eu tenho que deixar de fazer. Ah, eu já fiz. E a gente vai vivendo uma religião um tanto quanto farisaica. E o nosso esforço muitas vezes está relacionado a não pecar, a vencer as tentações. Mas ei, eu quero falar para você que o seu esforço deve ser permanecer em Cristo, porque vencer o pecado é consequência de permanecer em Cristo.
Nós temos que nos esforçar em permanecer em Cristo e receber diariamente dele o Espírito Santo, morrer para o nosso eu, fazer a vontade de Deus de uma maneira incondicional e restrita, para que ele viva em nós. E assim viveremos da mesma maneira que Cristo viveu, para a honra e glória do Pai, dando frutos.